Nesta aula, tratamos do tema da página 23 do capítulo 2. Vamos definir formalmente o que é a interpretação de fórmulas na lógica proposicional. Veja então como é que definimos formalmente essa noção. Definição de interpretação de fórmulas. Dado uma fórmula E e uma interpretação I, então a interpretação de E é indicada por I de E é determinada pelas regras a seguir. Nesse início de definição, temos que prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro deles, E é uma variável da metalinguagem, que pode ser instanciada por qualquer fórmula da lógica proposicional. I é uma interpretação, uma função de interpretação, ou seja, é uma função binária total. E a aplicação dessa função à fórmula E é determinada por regras. Essas regras nós as veremos a seguir. Portanto, a definição da interpretação na lógica proposicional segue regras. Nesse caso, temos 6 regras e nós as consideraremos por etapas. Veja as 2 primeiras regras que definem a interpretação de símbolos proposicionais e do conectivo não. Aqui apresentamos 2 regras. A primeira delas é a regra que determina como é que os símbolos proposicionais devem ser interpretados na lógica proposicional. A segunda é a que define a interpretação da negação. A primeira regra diz o seguinte, que se E é uma fórmula do tipo P-chapéu, ou seja, E é um símbolo proposicional qualquer, então a interpretação desse E, que evidentemente é a interpretação desse símbolo proposicional qualquer, tem como resultado T ou F, ou seja, I de P é um objeto que pertence a esse conjunto, ou seja, I de P é T ou F. Observe que isso está de acordo com o fato de que I é uma função binária. E nesse caso, a interpretação de um símbolo proposicional qualquer será então necessariamente T ou F. A segunda regra nos dá a semântica da negação. Nesse caso, se E, que é uma variável da metalinguagem, for uma fórmula do tipo não H, ou seja, negação do H, então a interpretação do E, que é a interpretação da negação desse H, é verdadeira se a interpretação do H for falsa. E a interpretação do não H é falsa se a interpretação do H é verdadeira. Ou seja, a interpretação de uma negação é, digamos, o contrário da interpretação do objeto que está sendo negado. Essas 2 regras nos dizem como é que interpretamos símbolos proposicionais e a negação. Mas, pensando sobre a negação, será que interpretar a negação, o conceito, a ideia de negação desse tipo, é uma interpretação que corresponde àquilo que entendemos pela negação no nosso dia a dia? Será que isso corresponde ao nosso uso no dia a dia da negação nas linguagens naturais? Para pensar sobre tais fatos, vamos considerar um exemplo. Nessa folha temos os 2 mundos, a semântica e a sintaxe. Na parte de cima
está tudo aquilo que está no mundo dos significados, na semântica. Na parte de baixo está tudo aquilo que está na sintaxe, no mundo dos símbolos. Dado um símbolo P, um símbolo proposicional, conforme as regras, sabemos que ele pode ser interpretado como verdadeiro ou falso. Nesse caso, P é interpretado como verdadeiro e R como sendo falso. Mas se P é interpretado como verdadeiro, a sua negação é interpretada como sendo falsa. Se R é interpretado como sendo falso, a sua negação é interpretada como sendo verdadeira. Seguindo esse raciocínio, se não P é falso, então a negação de não P, que é dada por não P, é verdadeira. Da mesma forma, se não R é verdadeiro, então a sua negação não R é falso. Bom, a questão é saber o seguinte: será que essa ideia de interpretar a negação dessa forma corresponde àquilo que temos no dia a dia? Não é bem assim. Essa é uma ideia que não, digamos, captura de maneira fiel a ideia que temos na negação no dia a dia. Suponha um exemplo. Suponha a declaração: Zé é burro. E outra declaração: Zé é inteligente. O fato é que podemos ter que a interpretação dessas duas declarações sejam igualmente falsas. Ou seja, Zé não é burro e nem é inteligente. Nesse caso, quando eu nego essa declaração e escrevo Zé não é inteligente, ou seja, é o caso em que ele é burro, então terei que isso também é falso. E se eu nego essa, Zé não é burro, isso é, não é o caso que ele não é burro, bom, mas como ele não é inteligente, então isso aqui também é falso. Ou seja, o Zé está naquele estado, digamos, do mais ou menos. Ele não é nem burro e nem inteligente, é o mais ou menos. Então, no caso do uso comum, daquela maneira usual que interpretamos esse não na linguagem natural, não corresponde ao que estamos fazendo com a interpretação da negação na lógica proposicional. Ou seja, o não, esta palavra, não possui o significado que estamos dando para o conectivo não. Por quê que a palavra não possui o significado do conectivo não? Porque na lógica proposicional, se P é verdadeiro, não P é falso, necessariamente. E se R é falso, não R é verdadeiro, necessariamente. Olha, mas como é o Zé? Na lógica proposicional temos que decidir. Teremos que dizer se ele é burro ou se ele é inteligente. Não existe o mais ou menos. E no nosso dia a dia, temos o mais ou menos. Certa vez, eu estava dando uma aula sobre negação. Exatamente isso que a gente está falando aqui. A interpretação da negação na lógica proposicional. Aí um aluno levantou o braço, um palmeirense, estava com a camisa do Palmeiras, verdinha. Professor, entendi perfeitamente a questão da negação na lógica proposicional. Eu falei, puxa, palmeirense, você entendeu bem assim? Entendi. Mas, então me explica, o que você entendeu? Aí ele falou, bom, professor, a questão é a seguinte, o senhor conhece a Patrícia, não conhece? Eu conheço a Patrícia. Pois é, também conheci a Patrícia. Depois,
passei a sair com a Patrícia. Depois, fiquei com a Patrícia. Em seguida, entrei naquele estado de estar com a Patrícia. Falei, puxa, tudo isso, palmeirense, e agora? Você está em que estado? E aí ele respondeu, bom, professor, agora imagino que eu esteja namorando a Patrícia. Esse é o meu grande desejo. Mas e aí então, palmeirense, você não está namorando a Patrícia? Pois é, professor. É questão que no mundo, no nosso dia a dia, nem sempre as coisas são binárias. Ou seja, nem sempre eu estou de um lado ou de outro. No caso meu com a Patrícia, gostaria que o mundo fosse mais simples. Ou seja, gostaria que tudo se resumisse no seguinte: se é falso que eu não estou namorando com a Patrícia, então deveria ser verdadeiro que eu estou namorando com a Patrícia. Mas não é bem assim. Porque às vezes penso sobre a Patrícia e acho que ela ainda está no estado de estar comigo. É um mais ou menos. Então, para mim, é verdadeiro que estou namorando com a Patrícia. E para a Patrícia? Bom, aí eu perguntei para o palmeirense, e para a Patrícia, então? Acho que para ela é falso que eu a estou namorando. Mas então, para ela é verdadeiro que você não a está namorando? Eu falei, não é bem assim, professor. Para ela também é falso que eu não a estou namorando. Então, para a Patrícia, os dois lados são falsos. É falso que eu não estou namorando, mas também é falso que eu a estou namorando. E atualmente estou nessa dúvida. Para mim, lá no meu íntimo, eu a estou namorando. Bom, é uma brincadeira, né? Palmeirense apaixonado, mas essa brincadeira nos mostra o seguinte: o nosso dia a dia é mais complicado, principalmente quando a gente pensa sobre essa questão dos afetos. Um palmeirense apaixonado, existe um mais ou menos, existe uma evolução das coisas. Nem sempre podemos pensar no todo como um todo binário, ser ou não ser, estar ou não estar, verdadeiro ou falso. Existe mais ou menos em todos os lugares.